Oi pessoal, agora é a hora de começar a relacionar a fisiologia cardiovascular da regulação do controle da pressão arterial com a farmacodinâmica das principais classes de antihipertensivos. Esse esquema, retirado aí do livro de farmacologia básica e clínica do Katsung, ele mostra de forma resumida, depois nós vamos detalhar as principais classes, mostra de forma resumida onde atuam as principais classes e como atuam as principais classes de antihipertensivos. Eu vou começar a descrever esse esquema por aqueles que a gente considera de primeira linha, né? Aqueles antihipertensivos mais usados na hipertensão arterial sistêmica. E começo aqui pelos chamados inibidores da ECA, né? Aqui está em inglês, né? ECA quer dizer enzima conversora da angiotensina, como por exemplo captopril, o enalapril. São fármacos bastante usados, particularmente hoje o enalapril, né? Que inibem esta enzima chamada ECA. Depois nós vamos descrever melhor esse mecanismo, mas essa enzima chamada ECA, enzima conversora da angiotensina, ela é importante para formar esse hormônio aqui chamado de angiotensina 2. Ela forma ele a partir de um outro precursor chamado de angiotensina 1, né? Ambos são vasoconstritores, mas a angiotensina 2 é muito mais potente vasoconstritor que a angiotensina 1. E quem faz essa conversão, transforma a 1 em a 2, é a ECA. Só mostrando que o que está na figura aqui, né? Existe uma etapa anterior na formação da angiotensina, que é a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1, feito por uma enzima produzida no rim, a chamada renina. Então essa angiotensina 1, à medida que ela é produzida, ela é convertida principalmente na circulação pulmonar, onde está localizada a ECA. Ela converte a angiotensina 1 e 2, e a angiotensina 2 ela tem dois efeitos importantes, e o principal é vasoconstrição, né? Ou seja, aumento da resistência vascular periférica e aumento da pressão. O outro efeito da angiotensina 2 é estimular os rins a produzir aldosterona, e a aldosterona é um hormônio que retém sódio e água, contribuindo, portanto, para o aumento da pressão arterial. Isso quer dizer que um fármaco que inibe a ECA irá diminuir as concentrações de angiotensina 2 e, consequentemente, seus efeitos. Ou seja, vai diminuir o efeito vasoconstritor, relaxando os vasos, diminuindo a resistência vascular periférica, e, secundariamente, vai diminuir a produção de aldosterona, que é o hormônio que retém água, ou seja, nós vamos ter um efeito natriurético, ou seja, a eliminação de sódio junto com água. Isso contribui também para a queda da pressão. De fato, esses fármacos aqui, além de antihipertensivos, eles são muito importantes no tratamento da insuficiência cardíaca crônica. Bom, outros fármacos de primeira linha, né, usados na hipertensão, né, como o losartano, eles também atuam sobre a angiotensina, bloqueando o efeito da angiotensina. Só que em vez de inibir a produção de angiotensina, como é o caso aqui da enalapril, bloqueando a ECA, o losartano ele vai bloquear o receptor de angiotensina nos vasos sanguíneos. Então ele é um antagonista dos receptores da angiotensina. O efeito dele é direto no vaso, bloqueando então o receptor da angiotensina, é um antagonista, portanto. Consequentemente, nós vamos ter relaxamento vascular e queda da pressão arterial. O losartano vem sendo bastante substituído em relação aos inibidores da ECA, apesar desses serem mais efetivos para baixar a pressão, em função que esses fármacos aqui tendem a ter alguns efeitos colaterais, como produzir tosse seca, né, em alguns pacientes, em função da inibição da ECA. E à medida que você não tem essa inibição dessa enzima, alguns desses efeitos são abolidos. Então o losartano hoje, para a hipertensão, ele é mais usualmente empregado, né? Ele bloqueia diretamente o receptor sem bloquear a ECA. Entretanto, para a insuficiência cardíaca é necessário reduzir os níveis de angiotensina, então o captopril e enalapril ainda vem sendo
são usados como preferência. Outra classe importantíssima de fármacos, né, que atuam nos túbulos renais são os nossos diuréticos. Aqui está citado os tiazídicos, né, como a hidroclorotiazida, a clortalidona. Nós também temos um diurético muito potente chamado de diurético de alça, a furosemida. Eles atuam diretamente nos túbulos renais dos rins, obviamente, são túbulos renais, né, aumentando a excreção de sódio e, por consequência, aumentando a excreção de água. Então, eles causam o que a gente chama de natriurese, ou seja, excreção de Na, nátrium, né? E por osmose acaba carregando água também. A queda de volume, com certeza, é um efeito que colabora para a redução da pressão arterial, uma vez que a diminuição de volume tende a reduzir o débito cardíaco e, portanto, a pressão arterial. Isso é muito importante no tratamento da insuficiência cardíaca. Mas na pressão arterial sistêmica, o efeito mais importante é a eliminação de sódio. O aumento da eliminação de sódio, claro, sempre associado a uma dieta restritiva em sódio, para ter um balanço negativo desse íon, né, acaba reduzindo os níveis séricos, os níveis plasmáticos de sódio, e isso é demonstrado que é capaz de relaxar os vasos, né, diminuir a resistência vascular periférica. Portanto, eles auxiliam indiretamente ao relaxamento vascular, além de diminuir o volume. Então, fármacos que atuam no sistema da angiotensina, que a gente chama de sistema renina, angiotensina-aldosterona, fármacos como inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor da angiotensina, diuréticos. Aqui nós temos também outros vasodilatadores, né, que atuam no músculo liso vascular. Chamo a atenção aqui dos inibidores ou bloqueadores dos canais de cálcio. Esses fármacos também são de primeira linha, são bastante usados principalmente em idosos para regular a pressão arterial, também são usados como antiarrítmicos, antianginosos. Aqui está citado um exemplo, verapamil, existe a nifedipina, amlodipino, entre outros. E eles reduzem então o influxo de cálcio para dentro do músculo liso, o que causa relaxamento, né? Então o efeito primário deles é vasodilatação, mas isso também pode reduzir o influxo de cálcio no músculo cardíaco, o que vai diminuir a força de contração, portanto o volume sistólico e o débito cardíaco. Então esses fármacos aqui, alguns deles têm mais ação sobre o coração, como o verapamil, outros têm melhor ação sobre os vasos, como o amlodipino, mas ambos são capazes, portanto, de diminuir a força, o tônus vascular, relaxando os vasos e diminuindo a resistência vascular periférica, e também a contratibilidade, o ritmo cardíaco, diminuindo o débito cardíaco. Esse efeito cardíaco também é bastante útil para tratamento de arritmias e também da angina, né? Mais um grupo importante aqui, os beta-bloqueadores sobre o coração. Aqui nós temos o propanolol, que é o protótipo, mas hoje muito mais usado aí o atenolol, metoprolol também. São fármacos que também podem ser usados na hipertensão, né? Mas eles são muito mais usados hoje como antiarrítmicos, né? Antianginosos, para preservar o reinfarto agudo do miocárdio, principalmente nas primeiras horas pós-infarto. Os beta-bloqueadores na hipertensão arterial, claro que eles vão reduzir a contratibilidade ventricular, o ritmo cardíaco, e vão diminuir o débito cardíaco, contribuindo para a queda da pressão. Esses efeitos sobre o coração são mais úteis para doenças cardíacas, mas de fato os beta-bloqueadores são capazes, como está escrito aqui, né, de bloquear receptores beta no rim, né? Aqui está escrito receptores beta do aparelho das células justo-glomerulares que liberam renina. No rim, então, há algumas células que liberam essa enzima aqui, renina, importante para formar angiotensina 2 e, portanto, angiotensina 1 e depois angiotensina 2. O simpático, o sistema nervoso simpático,
alfa, né, que atua nos vasos, atua no coração, mas também atua nos rins, e através da estimulação dos receptores beta, aumentam a renina e, consequentemente, nós aumentamos a angiotensina 2 e seus efeitos. Portanto, o principal efeito antihipertensivo dos beta-bloqueadores, de fato, não é o cardíaco. É fundamentalmente o bloqueio beta-adrenérgico nos rins, reduzindo os níveis de renina, o que vai, de forma indireta, acabar relaxando os vasos ao longo do tempo. Isso não ocorre de forma aguda, né? Temos que salientar isso, né? O inibidor da ECA ou losartano, que bloqueia os receptores, causa um efeito vasodilatador imediato, depois de alguns minutos, algumas horas após a administração. Os beta-bloqueadores não, eles necessitam de um uso mais continuado ao longo de dias, semanas, para que os níveis de renina efetivamente caiam e você tenha esse efeito vasodilatador leve, né? E por isso a importância muitas vezes de associar fármacos como diuréticos para potencializar esse efeito vasodilatador. Hoje os beta-bloqueadores na hipertensão eles são úteis em alguns casos, né? Mas é importante mencionar isso e depois a gente volta a comentar todos esses aspectos que estão sendo resumidos aqui. Aqui existem alguns outros fármacos, né? Como por exemplo, vou chamar a atenção agora somente desses aqui para concluir, né? A metildopa, né? E a clonidina. São fármacos aqui que atuam no sistema nervoso central, são conhecidos como simpatolíticos, ou seja, que inibem o sistema nervoso simpático, mas não perifericamente, né? Não bloqueando os receptores beta ou alfa, né? Mas sim inibindo a atividade simpática, né? Inibindo núcleos aqui no tronco cerebral, onde se controla a atividade simpática, e portanto tendo como reflexo a redução aqui do neurotransmissor noradrenalina. Esses fármacos, tanto a metildopa como a clonidina, eles acabam tanto tendo efeito inibidor sobre o coração, né? Reduzindo a força de contração e o ritmo, como relaxando os vasos, uma vez que a atividade simpática é reduzida. A metildopa, por exemplo, ela é muito usada na hipertensão gestacional. Tá? Eles são fármacos de segunda linha porque eles causam uma série de efeitos colaterais em função desse efeito no sistema nervoso central, mas são muito potentes vasodilatadores. A clonidina, para vocês terem uma ideia, doses de 0,1 mg são capazes de reduzir a pressão de forma significativa. Por fim, eu tinha esquecido aqui os bloqueadores, né, de receptores alfa-1, né, aqui está citada a prazosina, vocês têm a doxazosina, a terazosina, existem outros bloqueadores, não são também amplamente usados, mas por bloquear o receptor alfa-1 aqui, são antagonistas alfa-1, acabam tendo um efeito de relaxamento vascular. Bom, esse resumo tem bastante conteúdo, obviamente, né? A necessidade de revê-lo, mas nós vamos aprofundar e detalhar alguns deles, particularmente aqui os fármacos que atuam sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, os diuréticos, né? E alguns vasodilatadores usados em primeira linha aí do tratamento da hipertensão. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.